Escute com muita atenção, pois o que estou prestes a lhe revelar é guardado às 7 chaves por aqueles que realmente compreendem a guerra invisível que nos rodeia neste exato momento. Existe algo, talvez agora mesmo dentro do seu quarto ou sobre a sua mesa, que atua como uma barreira de chumbo entre você e o seu protetor celestial. Padre Pio de Pietrelcina, que conversava com os anjos como se fossem seus amigos mais antigos, deixou um alerta severo que muitos preferiram ignorar ou esquecer. Ele via com clareza mística como certos objetos, aparentemente inocentes e comuns, possuem a capacidade de paralisar a ação do seu guardião, deixando sua alma vulnerável e o seu anjo da guarda completamente impotente para intervir em seu favor. Quando você descobrir que objeto é este e retirá-lo da sua vida, e a atmosfera da sua casa mudará instantaneamente, e você sentirá um peso secular saindo de seus ombros. Mas, para que essa libertação aconteça, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Desligue as distrações, silencie o seu celular e ouça cada palavra com a alma, pois o que será revelado aqui é um segredo de combate espiritual que pode salvar a sua paz. Antes de revelarmos este mistério profundo, peço que você realize um ato de compromisso com o exército de luz. Deixe o seu like como um sinal de que você deseja a proteção dos céus e escreva agora mesmo nos comentários a frase: Santo Anjo, retoma o teu lugar. Ao fazer isso, você abre as portas para que a verdade que vou contar a seguir limpe o seu caminho de toda influência maligna. Padre Pio não chegou a esse conhecimento através de teorias teológicas ou debates acadêmicos sobre anjos. Não. Ele viu com seus próprios olhos espirituais a guerra invisível que acontece neste exato momento ao seu redor. Durante suas experiências místicas mais profundas, especialmente nos anos que antecederam o recebimento dos estigmas, Padre Pio testemunhou batalhas angelicais em torno dos fiéis e identificou com clareza assustadora os elementos materiais que funcionam como bloqueadores entre o guardião celestial e a alma humana. Ele via como certas portas ficavam abertas, como certos objetos atraíam presenças malignas e como o anjo da guarda, respeitando o livre-arbítrio e a escolha material da pessoa, ficava paralisado e incapaz de agir plenamente. Este conhecimento custou lágrimas ao santo estigmatizado, pois ele contemplava almas sinceras pedindo proteção divina, enquanto mantinham em casa exatamente aquilo que bloqueava essa mesma proteção. A descoberta e remoção imediata desses objetos tem o poder de restaurar instantaneamente a comunicação espiritual. Padre Pio testemunhou casos onde famílias inteiras, após removerem o que bloqueava, experimentaram na mesma noite sonhos de paz, cessação de pesadelos, fim de brigas inexplicáveis e retorno da presença luminosa do anjo protetor. Não é exagero, não é fantasia. É realidade espiritual documentada pela tradição de combate espiritual da Igreja e vivida intensamente por este santo que carregou as chagas de Cristo. Preste muita atenção agora, porque o que vou revelar exige de você uma decisão. E não basta apenas conhecer. Você precisará agir. Precisará ter coragem de olhar para dentro da sua própria casa, da sua própria vida, e reconhecer o que precisa sair imediatamente. Manter esses objetos após conhecer a verdade é abrir voluntariamente a porta para influências malignas. A tradição católica sobre objetos que criam brechas espirituais é clara e severa. Santo Tomás de Aquino ensinou que certos materiais consagrados ao mal ou à superstição funcionam como convites permanentes às trevas. Padre Pio viu isso acontecer diante de seus olhos místicos centenas de vezes. E aqui está a promessa que faço a você em nome da verdade que Padre Pio ensinou. Se você identificar e remover esses objetos com sinceridade de coração, ciclos de angústia que duram anos serão quebrados. E proteção contra ataques espirituais que você nem sabia estar sofrendo será restaurada.
A paz familiar voltará de forma inexplicável para médicos e psicólogos. E, acima de tudo, você recuperará a capacidade de ouvir a voz de Deus com clareza cristalina e sentir novamente a presença ativa, amorosa e poderosa do seu anjo da guarda trabalhando em seu favor. Mas você conhece essa experiência? Você que reza, que se esforça, que tenta viver bem, mas sente como se suas orações não chegassem ao céu, como se houvesse um teto de chumbo bloqueando suas súplicas. Você acorda cansado mesmo depois de dormir. Pesadelos frequentes, sensação constante de peso nos ombros, angústia sem causa médica aparente. A família vive em conflitos inexplicáveis. Pequenas coisas viram grandes brigas, palavras duras surgem do nada. Você busca explicações naturais. Vai ao médico, faz exames, toma remédios para a ansiedade, tenta terapia. E nada disso resolve completamente, porque a raiz não está apenas no emocional ou no psicológico. Existe uma dimensão espiritual sendo bloqueada e você nem desconfia. As pessoas modernas, mesmo católicas sinceras, foram treinadas a ignorar o mundo invisível. Acham que tudo se explica por estresse, cansaço, problemas de relacionamento, traumas de infância. E sim, essas coisas existem e devem ser tratadas. Mas Padre Pio e todos os santos de combate espiritual nos ensinaram a olhar além, a reconhecer que existe uma guerra acontecendo agora mesmo, neste segundo, pelo destino eterno da sua alma. E nessa guerra, objetos materiais podem funcionar como armadilhas, como portas abertas, como convites silenciosos para que forças das trevas entrem e permaneçam. Agora chegou o momento da revelação. Existem 5 categorias principais de objetos que Padre Pio identificou através de suas visões místicas e que a tradição de combate espiritual católico confirma como bloqueadores da ação angelical. Cada categoria representa uma forma específica de interferência. Algumas são sutis, outras são brutais. Algumas atuam por superstição, outras por idolatria disfarçada de decoração. Algumas funcionam como portas abertas para espíritos enganadores, outras criam distração constante da presença divina. E a última, a mais grave de todas, atua diretamente como maldição material, como convite explícito às trevas para habitarem em sua casa. Preste atenção. O primeiro objeto que bloqueia seu anjo da guarda são os amuletos e objetos esotéricos ou supersticiosos. Figa, olho grego, pirâmides energéticas. Há cristais programados para proteção ou prosperidade, pêndulos de radiestesia, cartas de tarô mesmo que você não use mais, búzios guardados em gavetas, incensos de limpeza energética comprados em lojas esotéricas. Todos esses objetos são completamente incompatíveis com a fé católica autêntica, porque atribuem poder salvífico a coisas criadas, independente de Deus. Você pode até dizer que não acredita neles, mas mantê-los em casa é uma forma de dupla aliança espiritual. É querer Deus e, ao mesmo tempo, confiar em forças ocultas. E seu anjo da guarda, que só serve a um Senhor, não pode atuar plenamente onde há essa divisão de lealdade. A Bíblia é cristalina sobre isso. O primeiro mandamento dado por Deus a Moisés diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, ou nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Êxodo 20, versículos 3 a 5. Deus não aceita competição. Ele não divide sua glória com amuletos. E quando você mantém esses objetos, mesmo que escondidos, está dizendo ao céu que Deus sozinho não basta para proteger você. Deixe eu contar o que aconteceu com uma mulher chamada Teresa, de Belo Horizonte, em 2018. Ela era católica praticante, ia à missa todo domingo,
rezava o terço, mas mantinha no criado mudo do quarto uma figa de ouro que a avó lhe dera e um cristal de ametista que uma amiga esotérica disse que limpava energias ruins. Teresa começou a ter pesadelos terríveis todas as noites. Via sombras no quarto, acordava com aperto no peito, procurou médicos e fez exames neurológicos, tomou remédios para dormir, nada funcionava. Até que num retiro espiritual, o padre pregou exatamente sobre isso. Teresa voltou para casa, pegou a figa e o cristal, quebrou tudo e jogou no lixo. Naquela mesma noite, pela primeira vez em meses, dormiu em paz profunda. No dia seguinte, contou que sentiu uma presença suave e luminosa no quarto, como se alguém finalmente pudesse entrar. Era o anjo dela, retomando o posto de guarda que estava bloqueado. O segundo objeto que paralisa seu guardião celestial são objetos de outras religiões ou cultos pagãos. Estátuas de Buda, mesmo que você diga que é só decoração. Imagens de divindades hindus, Ganesh, Shiva, Krishna, mandalas tibetanas. Objetos de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, como guias, pembas, quartinhas, imagens de orixás, dreamcatchers, símbolos celtas e runas nórdicas. Tudo isso, mesmo que você não pratique essas religiões, cria pontos de contato espiritual com entidades que não são de Deus. E onde há contato com essas entidades, os anjos de Deus recuam porque não podem habitar onde há adoração a falsos deuses. O livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 25 e 26, traz uma ordem direta de Deus. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. Não cobiçarás a prata ou o ouro que nelas há, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces com eles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. Deus ordena a destruição desses objetos porque eles atraem maldição. Não é brincadeira. Não é fanatismo. É revelação divina sobre como funciona o mundo espiritual. Havia um casal em Campinas, aí Rodrigo e Juliana, que receberam de presente de casamento uma estátua decorativa de Buda rindo. Colocaram na sala achando bonito. Nos 2 primeiros anos de casamento, brigavam constantemente por motivos bobos. A relação estava à beira do divórcio. Ambos tinham pesadelos frequentes. A casa tinha um clima pesado que visitas comentavam. Até que uma prima de Juliana, que conhecia os ensinamentos de Padre Pio, viu a estátua e disse: "Tirem isso daqui imediatamente. Isso não é de Deus." No início resistiram, mas a situação estava tão insustentável que decidiram tentar. Quebraram a estátua e jogaram fora. Rodrigo testemunha que na mesma semana as brigas pararam como mágica. Juliana diz que sentiu como se um peso de toneladas saísse da casa. Voltaram a dormir em paz. O casamento se restaurou. Hoje têm 2 filhos e agradecem àquela prima que teve coragem de alertá-los sobre a realidade espiritual que eles ignoravam. Mas será que isso é apenas coincidência? Será que a Bíblia exagera quando fala sobre esses objetos? Vamos olhar as Escrituras com atenção. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está dizendo que existe uma guerra espiritual real acontecendo, e nessa guerra você precisa escolher de que lado está. E São João Evangelista adverte na primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Ou seja, nem toda presença espiritual vem do céu. Existem espíritos enganadores.
e objetos ligados a práticas ocultas ou religiões pagãs são como antenas que atraem esses espíritos falsos para dentro da sua casa. Enquanto essas antenas estiverem ligadas, o anjo verdadeiro que Deus enviou para proteger você fica impedido de agir plenamente. A história de Acã, no livro de Josué capítulo 7, é aterradora e extremamente atual. Quando Israel conquistou Jericó, Deus ordenou que todo objeto amaldiçoado da cidade fosse destruído. Mas um homem chamado Acã pegou escondido uma capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro, e te escondeu no meio da sua tenda. O resultado? Israel foi derrotado na batalha seguinte. A bênção de Deus foi bloqueada sobre todo o povo por causa de um objeto amaldiçoado que um homem manteve escondido. Quando Acã foi descoberto e o objeto destruído, a proteção divina voltou. A lição é clara. Objetos têm dimensão espiritual. Podem ser consagrados a Deus, como os sacramentais católicos, ou podem ser portas para o mal, como objetos de ocultismo. Se você está descobrindo verdades que nunca ouviu antes, se o Espírito Santo está tocando seu coração, agora mesmo mostrando coisas que você precisa remover da sua casa, eu peço que você faça duas coisas neste momento. Primeiro, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que pode estar sofrendo por ignorar essa realidade espiritual. E sua partilha pode ser o instrumento que Deus vai usar para libertar uma família inteira de opressões demoníacas e restaurar a proteção angelical em outros lares. Isso não é apenas engajamento de internet, é missão evangelizadora. É combate espiritual através da verdade. Segundo, se inscreva no canal e ative o sininho porque aqui estão sendo revelados segredos de guerra espiritual que a maioria dos católicos nunca ouviu do púlpito, mas que Padre Pio e os santos de combate viveram e ensinaram com urgência. Agora vamos ao terceiro tipo de objeto que bloqueia a ação do seu anjo. E este vai surpreender muitos. São os objetos quebrados, sujos, abandonados ou acumulados sem função. Pode parecer estranho, mas Padre Pio ensinava que a desordem material cria atmosfera espiritual pesada que dificulta a presença dos anjos. Anjos são seres de luz e ordem e beleza celestial. Eles habitam naturalmente onde há limpeza, onde há ordem que reflete a ordem divina da criação. Quando sua casa está cheia de entulho, objetos quebrados que você promete consertar há anos, mas nunca conserta, acúmulo de roupas velhas, gavetas transbordando de tralhas inúteis, sujeira acumulada em cantos esquecidos, você está criando frequência espiritual baixa que repele a presença elevada dos guardiões celestiais. O ambiente material em que você vive não é neutro espiritualmente. Ele influencia diretamente seu estado de alma. Tente rezar num quarto completamente bagunçado e depois num quarto limpo e organizado. Você sentirá a diferença. A própria disposição interior para a oração muda. Padre Pio vivia numa cela conventual de simplicidade extrema, mas tudo ali era limpo, organizado, ordenado. E ele sabia que isso facilitava a contemplação e a visita dos anjos. Então a recomendação espiritual é clara. Faça limpeza física como ato espiritual. Remova tralhas inúteis. Conserte o que precisa ser consertado ou descarte de vez. Restaure ordem na sua casa como preparação para receber a presença angelical que deseja habitar com você, mas é repelida pelo caos material. O quarto objeto bloqueador são imagens e decorações que promovem violência, medo, terror ou sensualidade excessiva. Quadros com cenas de guerra, morte, sofrimento sem sentido redentor. Estátuas macabras, caveiras decorativas que fazem apologia à morte. Pôsteres de filmes de terror. Fotografias ou pinturas que exibem sensualidade exagerada, corpos seminus, erotismo. Tudo isso cria atmosfera espiritual pesada, densa, que afasta os anjos da guarda. Os anjos são mensageiros da paz de Cristo, da pureza celestial, da luz divina.
Eles não habitam onde há celebração da violência gratuita ou da luxúria. São Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso se aplica também ao que você permite entrar pelos seus olhos dentro da sua casa. Se os objetos ao seu redor celebram violência, medo e impureza, seu pensamento será constantemente puxado para baixo e a presença angelical se retirará. A solução é simples, mas exige decisão. Remova essas imagens e substitua por coisas que elevam. Crucifixo. Imagens de Nossa Senhora. Quadros de santos, anjos pintados ou esculpidos, frases bíblicas emolduradas. Crie ambiente que convide o céu a habitar com você. Seu anjo guardião sentirá a mudança imediatamente e voltará a atuar com força total. E agora chegamos ao quinto objeto, o mais grave de todos, aquele que Padre Pio considerava a armadilha mais sutil e perigosa do inimigo. Escute com toda a atenção. São os espelhos, televisões desligadas e objetos mundanos sem propósito espiritual quando colocados próximos a imagens sagradas ou em locais dedicados à oração. Padre Pio via com seus olhos místicos como esses elementos criam dissonância espiritual brutal. A frequência vibratória altíssima do sagrado, de uma imagem de Cristo, de Maria Santíssima, de um crucifixo consagrado, é bloqueada e anulada pela baixa vibração do mundano e da vaidade, quando ambos ocupam o mesmo espaço. Espelhos próximos a oratórios são especialmente perigosos porque desviam a atenção de Deus para a própria imagem, alimentando vaidade sutil durante o momento que deveria ser de pura adoração. Televisão desligada na parede do quarto onde você reza antes de dormir funciona como portal espiritual para todo o conteúdo mundano, violento e impuro que passa por aquela tela durante o dia. Mesmo desligada, ela carrega frequência espiritual baixa que interfere na recepção das graças celestiais. Objetos de trabalho, celulares, computadores, revistas, tudo isso próximo ao sagrado cria ruído espiritual que impede a alma de entrar em sintonia fina com os anjos e com a própria presença de Deus. Havia uma família em Goiânia, os Silva, no que montaram um oratório lindo na sala. Imagem de Nossa Senhora, crucifixo, velas, terço. Mas bem ao lado, na mesma estante, ficava uma televisão enorme que a família usava para assistir de tudo, incluindo novelas cheias de adultério e programas mundanos. A mãe, Dona Carmen, rezava o terço todos os dias diante daquela estante, mas se queixava que suas orações pareciam vazias, que não sentia nada, que Deus parecia distante. Até que um padre visitante, ao ver a disposição dos objetos, disse: "Minha filha, você está tentando misturar o santo com o profano. Deus não habita onde há essa confusão." Ela resistiu no início, mas a inquietação cresceu. Finalmente reorganizou tudo. Colocou o oratório num canto só para o sagrado, longe de espelhos e da TV. Na primeira noite que rezou naquele espaço purificado, Dona Carmen caiu em lágrimas profundas. Ela testemunha que sentiu pela primeira vez em anos a presença real de Maria Santíssima ao seu lado, e uma paz que excede todo o entendimento invadiu sua alma. Seus filhos comentaram que a atmosfera da casa mudou completamente. Brigas cessaram. Todos começaram a dormir melhor. O anjo da guarda da família, que estava bloqueado pela dissonância espiritual, finalmente pôde retomar seu posto de proteção. Se esta revelação sobre o quinto objeto tocou fundo no seu coração, se você está percebendo agora mesmo que seu oratório, seu quarto, seu cantinho de oração está misturado com elementos mundanos que bloqueiam a graça, escreva nos comentários: "Vou purificar meu espaço sagrado."
E deixe seu like para que mais pessoas descubram essa verdade libertadora que Padre Pio ensinou, mas que foi esquecida ou silenciada por medo de parecer radical demais. Mas como saber com certeza se um objeto na sua casa está bloqueando seu anjo? Aqui estão critérios práticos de discernimento espiritual que você pode aplicar agora mesmo. Primeiro, pergunte-se: este objeto foi consagrado a Deus através de bênção sacerdotal ou foi adquirido em contexto esotérico, pagão ou supersticioso? Segundo, este objeto foi presente de alguém envolvido com ocultismo, mesmo que a pessoa tenha dado com boa intenção? Terceiro, quando você olha ou toca este objeto, sente paz interior ou sente peso, inquietação, medo inexplicável? Quarto, este objeto desvia sua atenção de Deus ou dirige sua atenção para ele? Quinto, você tem apego emocional doentio a este objeto, incapacidade de descartá-lo mesmo percebendo que ele não edifica espiritualmente? O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2111, ele ensina a diferença crucial entre sacramentais e superstição. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus, por exemplo, quando se atribui importância de algum modo mágica a certas práticas, aliás, legítimas ou necessárias. Atribuir só à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais a respectiva eficácia, independentemente das disposições interiores que exigem, é cair na superstição. Ou seja, sacramentais católicos como água benta, crucifixo, medalhas, escapulário, terço, exigem fé e disposição interior para atuarem. Eles não são amuletos mágicos. Já objetos esotéricos pretendem ter poder em si mesmos, independente de Deus, e isso é idolatria disfarçada. Se você tem dúvida sobre algum objeto na sua casa, ore. Ajoelhe-se diante do Santíssimo Sacramento, se possível, ou diante do seu crucifixo em casa, e peça ao Espírito Santo que revele se há algo no seu ambiente que desagrada a Deus e bloqueia a ação do seu anjo. O Espírito Santo é fiel. Ele mostrará. Pode ser através de inquietação interior persistente, de um sonho revelador, de uma palavra de conhecimento de alguém que nem sabe da sua situação, de uma pregação que toca exatamente no ponto. Fique atento aos sinais. Antes de remover os objetos identificados, você precisa se preparar espiritualmente. Não faça isso de qualquer jeito, como se fosse apenas faxina doméstica. É ato de guerra espiritual e exige preparação. Primeiro, vá se confessar. Estar em estado de graça é fundamental para ter autoridade espiritual de expulsar influências malignas da sua casa. Pecado mortal não confessado deixa você vulnerável e enfraquecido diante das trevas. Segundo, se possível, faça jejum de um dia antes da limpeza espiritual. Jejum sempre foi arma de combate contra demônios. O próprio Jesus disse que certos tipos de demônios só saem com oração e jejum. Terceiro, ore especificamente ao seu anjo da guarda pedindo proteção e discernimento durante o processo. Diga: Santo anjo, guia-me para identificar tudo o que bloqueia a tua ação. Dá-me coragem para remover sem hesitação. Examine sua casa com disposição interior de renúncia total ao mal e abertura total à vontade divina. Não tenha apego sentimental ou material a objetos que bloqueiam a graça. Se aquela pulseira esotérica foi presente da avó que você amava, honre a memória da avó vivendo em santidade, mas descarte o objeto que abre porta espiritual ruim. Se aquele Buda decorativo custou caro, lembre-se que a paz da sua alma vale infinitamente mais que qualquer valor material. Padre Pio dizia: prefiro perder tudo neste mundo a perder a presença de Deus por um segundo. Durante a remoção, siga este procedimento que a tradição católica de exorcismo e libertação recomenda.
Objetos esotéricos, pagãos, de ocultismo, não devem ser doados nem vendidos. Por quê? Porque você transferiria a influência maligna para outra pessoa. A Bíblia ordena destruir esses objetos. Se possível, queime-os ou quebre-os completamente antes de descartar. Se não puder queimar por questões de segurança, pelo menos quebre, inutilize e jogue no lixo comum, nunca na reciclagem para não circular. Após remover tudo, faça a purificação profunda do ambiente. E pegue água benta consagrada por sacerdote e asperja todos os cômodos da casa, fazendo o sinal da cruz e dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todo espírito maligno se afaste desta casa e que os anjos santos habitem aqui. Coloque sal abençoado nos 4 cantos da casa. Sal abençoado tem poder espiritual de purificação reconhecido pela Igreja há séculos. Reze oração de renúncia ao mal em voz alta. Renuncio a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções, a todo objeto que trouxe para esta casa, que abre porta para as trevas. Consagro minha casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Invoco os santos anjos para retomarem a guarda deste lar. Depois da limpeza espiritual, a vida muda concretamente, mas você precisa manter a casa espiritualmente limpa dali em diante. Comece um diário espiritual anotando as mudanças que perceber nos dias seguintes. Paz restaurada, sono melhor, fim de brigas familiares, orações mais profundas, proteção visível em situações de perigo, clareza mental aumentada. Testemunhe essas mudanças para edificar outros. Substitua os objetos removidos por sacramentais católicos verdadeiros. Crucifixo consagrado na entrada da casa e nos quartos, imagens de santos e anjos, terço pendurado visível, água benta em recipiente próximo à porta. Esses objetos, quando usados com fé, atraem presença angelical e repelem demônios. Mude concretamente de vida. Se você removeu objetos esotéricos, nunca mais volte a consultar tarô, búzios, astrologia, numerologia, nada disso. Se removeu objetos pagãos, nunca mais entre em lojas esotéricas nem aceite presentes espirituais de quem pratica essas coisas. E se reorganizou seu oratório separando o sagrado do mundano, mantenha essa separação como disciplina espiritual permanente. Perdoe ofensas que geravam peso espiritual na casa. Mágoas guardadas também bloqueiam anjos, e fique atento. Deus frequentemente revela missão específica após libertação espiritual. Talvez você seja chamado para evangelizar alguém, para começar grupo de oração, para testemunhar publicamente a libertação que recebeu. Obedeça imediatamente ao chamado divino. Se houver recaída, se você cair em tentação de voltar a práticas antigas ou trazer objetos bloqueadores de novo para casa, corra imediatamente para o confessionário. Renove a consagração do lar. Não brinque com isso. Cada vez que você abre porta espiritual ruim conscientemente, fica mais difícil fechá-la depois e as consequências se agravam. E seu anjo da guarda é companheiro fiel que Deus designou para você desde o momento da sua concepção. Ele nunca te abandonou, nunca te traiu, nunca desistiu de você. Mas a ação dele depende da sua cooperação livre. Deus respeita seu livre-arbítrio. Se você escolhe manter em casa objetos que abrem portas para o inimigo, o anjo fica limitado porque você mesma está dando permissão para o mal habitar com você. Mas no segundo em que você remove esses bloqueadores e consagra tudo a Deus, a ação angelical é restaurada em plenitude. Padre Pio, que tinha amizade íntima com seu anjo guardião e conversava com ele diariamente, ensinava: quem honra seu anjo experimenta proteção extraordinária nesta vida e companhia gloriosa na hora da morte. Mas quem negligencia essa relação, abrindo portas ao mal, sofre desnecessariamente e corre risco na hora do juízo. Vamos encerrar com oração poderosa que vai selar espiritualmente tudo o que foi revelado aqui.
Ajoelhe-se se puder, coloque a mão no coração e reze comigo em voz alta. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, perdoa-me por toda negligência passada. Perdoa-me por ter mantido em minha casa objetos que bloquearam tua ação protetora. Perdoa-me por ter dado ouvidos a superstições e práticas que ofendem a Deus. Agora, neste momento, eu renuncio a tudo isso. Renuncio a todo amuleto, a todo objeto esotérico, a toda imagem pagã, a toda desordem espiritual, a toda mistura do sagrado com o profano. Em nome de Jesus Cristo, eu consagro minha casa, meu quarto, meu espaço de oração exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro. Santo anjo, e retoma o teu lugar. Retoma teu posto de guarda. Protege-me de todo mal. Guia-me em todas as decisões. Inspira-me pensamentos santos. Afasta de mim toda tentação e todo perigo. E quando chegar minha última hora, conduz minha alma com segurança até o trono do Altíssimo, para que eu te veja face a face e te agradeça eternamente pela fidelidade com que me guardaste nesta vida. Amém. Viva daqui em diante como Padre Pio viveu, em amizade íntima com seu anjo, mantendo seu lar como santuário onde os céus habitam livremente, na esperança certa da salvação eterna. Que Deus te abençoe, que Maria te proteja, que teu anjo te guarde sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.